Exato. És da opinião que vamos passar uma idade das trevas primeiro? Sim, concordo. Interessante. Eu, por acaso, também acho que isso está quase a começar, Alex. Acho que Eu a ia, idade das eu, trevas eu está a ia dizer começar agora. que começou, exatamente. Ia dizer que Yeah. começou agora. Com estas narrativas E todas. vai coincidir com o fim do Império Americano e o nascimento do Império Chinês. Eu diria que está em fase de aceleração. Pois. Já É o que começou há diz bastante o... tempo. Eu não sei se vocês acompanham... Não sei se vocês acompanham o Ray Dalio no YouTube. Ele tem uns bons vídeos sobre essa questão da mudança de império de um lado para o outro e do tempo que demoram. A teoria dele é dos 250 anos que dura cada império. E estamos precisamente na parte da decadência. O Império Romano durou mais que isso. Não. Tens que ver o vídeo para entenderes o que é o ciclo dos 250 anos que ele fala lá. Não é Império. Sim, mas não estamos a falar desse. Depois, mas tens lá o vídeo, Carla, vê que depois vais entender qual é a teoria dele exatamente. Certo. Mas está a corresponder precisamente ao que ele diz. Está a corresponder ao final do Império Americano. Agora estamos precisamente na fase do Império da decadência. E essa decadência está-se a ver a nível social e político nos Estados Unidos e económico, o dólar também a tentar sobreviver e a tentar ser a World Reserve Currency ainda, mas que está praticamente a 10 ou 20 anos de terminar. Portanto. Hugo, tem uma teoria, né, que colabora com o que você está falando e diz mais que seria uma espécie de tempestade perfeita, porque são 3 ciclos, que seria a tese do ciclo geracional, que estaria tudo convergindo para acontecer ao mesmo tempo, o ciclo de gerações, o ciclo da moeda, né? Quanto tempo a moeda ela fica vigente como a moeda hegemônica, e o fim de um império. Tudo acontecendo ao mesmo tempo. E é curioso que todos os impérios terminam com a decadência social e a decadência política do império. Ou seja, quando as pessoas já passaram a fase daquela subida e depois começa a descer a curva, não é? É aí que entra a decadência, é aí que entra todas as parvoeiras que existem e toda a gente começa a ficar um pouco estúpida, e essa decadência, esse sinal já está a acontecer nos Estados Unidos. Eu prefiro chamar-lhe épocas. Desculpa, Carla. Não, fala. Eu prefiro chamar-lhe épocas e isso não é muito difícil de entender se tu regressares um bocadinho na linha cronológica da história e cronológica linear, não é preciso outro tipo de linha de tempo, que é mais básica e que mais nos engana. Tu olhas para a civilização egípcia, a época egípcia durou 3.000 anos. A Idade Clássica, civilização grega, durou 2.000 anos. A Idade Média, baixa e alta Idade Média, durou 1.000 anos. Depois tiveste o Renascimento, entre finais de 1500 e 1600. A partir do Renascimento, o Renascimento já não durou 100 anos. Renascimento, modernidade. Portanto, até é bastante viável que sejam menos que 250 anos. Eu estava aqui a olhar, já encontrei o vídeo. Qual o vídeo do Rei Dado? Sim. Não, aí eu tava assim, Carla, aí uma coisa que me deixa autista com o Bitcoin, fora todas as características que ele tem, mas uma nesse cenário de geopolítico é a questão da neutralidade do protocolo. Isso eu acho fascinante. Claro que sim. Eu acho isso fascinante. A Bitcoin, para mim, as minhas associações da Bitcoin são muito, muito particulares. Eu associo a blockchain à fotografia por causa do mesmo trilema, porque têm o trilema em comum. Se tu queres uma coisa, tens que abrir mão de outra. Depois, para mim, a Bitcoin é tão neutra que funciona como tábula rasa, ou seja, é um papel que está pronto a ser preenchido, com uma imagem fotográfica que fica latente no papel quando estás em laboratório, que ela passa para o papel branco e que só em contacto com outros ambientes, com químicos, é que têm uma reação e é que se revelam.
Portanto, é uma tábula rasa que pode ser preenchida por várias camadas, tal como a fotografia e a imagem são feitas. Caramba, essa é nova, gostei. Eu nunca tinha ouvido essa correlação do Bitcoin com a fotografia, não. Achei muito bom. E É minha, foi assim que eu comecei a entender a Bitcoin, foi a fazer estas relações, e foi essa a beleza e o estranhamento e a catarse também que me provocou do ponto de vista profundo aquilo que vocês estavam a falar há pouco. entendi. Dentro dos tópicos que a gente estava falando lá atrás, né, sobre Bitcoin e religião, o que me deixa um pouco incomodado é, sim, a gente consegue traçar analogias, você tem muitos paralelos, mas o problema é que, pelo menos aqui no Brasil, você ouve pouca abordagem no Bitcoin do ponto de vista da natureza do ambiente que ele nasceu, de uma cultura cypherpunk, né, a questão da criptografia e como é que se impacta as relações. Só que eu não vejo a natureza de uma relação baseada em criptografia com as construções sociais dentro de qualquer estado teocrático ou dentro da própria religião. Porque a gente não precisa de líderes carismáticos, figuras de autoridade. O Bitcoin não se importa. E o que acontece com isso? Quando começam a pegar o Bitcoin como se algo religioso, é de se criar dogmas ali dentro, e isso obscurecer algumas bases que nós temos, como não confie, verifique, ou que determinada postura não é para o Bitcoin. Então, acho que são coisas que a gente tem que estar vendo e tem que estar se questionando. Pelo menos aqui na realidade. Encontrei, está aqui na tela, /ecrã. O vídeo chama-se Principles for Dealing with the Changing World Order by Ray Dalio. Está aqui o link no ecrã, mas também está no chat. Se alguém quiser seguir no chat, eu já coloquei lá. Pus 3 vezes para verem bem, que está lá o link. Este vídeo é fascinante. É uma investigação de muitos e muitos anos que o Ray Dalio fez. E há pouco enganei-me, os ciclos não são 250 anos, são 500 anos. A teoria que ele conseguiu chegar e a conclusão que ele chegou, depois de analisar os impérios todos. E os impérios até um determinado ponto no tempo para trás, ele não investigou obviamente até à pré-história, como é óbvio, portanto ele investigou alguns milhares de anos para trás e depois chegou a esta conclusão. Vejam este vídeo porque é muito, muito interessante e ele explica como é que funcionam os ciclos os big cycles de changing orders, ou seja, como é que mudam as ordens mundiais, basicamente é isto. É muito bom.